Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e hoje nós vamos falar aqui de um assunto, porque estamos entrando nesse período agora, então é pertinente trazer essas informações para vocês a respeito do Carnaval e a respeito da Quaresma, como que essas energias funcionam e como que elas giram em torno aí das pessoas que têm na sua doutrina, na sua condução de religiões afro. A Quaresma ela é uma tradição vinda da religião católica, é um período de resguardo para esses praticantes da religião católica, que é uma espécie de preceito, como se fosse um preceito para nós aqui. Toda vez que a gente vai para uma gira, a gente, num terreiro, ou seja, lá onde você faz a sua gira, você realiza um preceito antes, que é uma espécie de dieta espiritual, onde você não come carnes vermelhas, não ingere bebida alcoólica, não fuma, não usa entorpecente, não faz sexo. E isso faz uma purificação do seu ser, do seu campo astral, da sua alma, se preparando para aquele momento. E a Quaresma é um período de 40 dias onde os católicos fazem esse mesmo recolhimento, só que à maneira deles, não da forma como eu estou colocando aqui para vocês. E tudo isso existe uma explicação, mas eu não vou ficar entrando aqui em questões da religião católica, porque eu não tenho a menor propriedade para falar a respeito disso. Então o que eu vou falar para vocês é a respeito de como que esse período afeta a nossa vida como pessoas da religião afrodescendente, seja Umbanda, Candomblé ou qualquer outro tipo de doutrina como Quimbanda e nesse sentido, tá certo? O Carnaval, o que é o Carnaval? O Carnaval ele é um período que precede a Quaresma, e a tradução livre desse período, desse nome de Carnaval, é a festa da carne. O que isso significava? Era um momento de libertação das pessoas, para que elas dessem aquela chutada de balde, aquela exagerada, durante esse período de 3 a 4 dias, que é o Carnaval, onde eles vão satisfazer todas as questões da carne que as pessoas têm, para que depois elas entrassem num período de recolhimento, num período de Quaresma, uma quarentena. São 40 dias de regime espiritual. E como que isso funciona para nós aqui da doutrina da Casa de Padilha, que temos o conhecimento da espiritualidade do povo da esquerda e da nossa visão espiritual? Não só a Quaresma, que são os 40 dias após o Carnaval, mas esse período já se inicia antes um pouco até do próprio Carnaval. É do nosso conhecimento que todos os Exus e Pombagiras que trabalham na linha de esquerda das religiões afro, eles possuem a sua legião, o seu exército de trabalhadores, são hordas de espíritos do mundo, de seres trabalhadores do mundo espiritual, que iniciam a sua jornada sendo acolhidos por essas entidades como uma espécie de escravos, em que eles trabalham em função de uma evolução, em função de uma elevação para ganhar méritos e um dia, quem sabe, ascender o suficiente para se tornar uma entidade trabalhando numa falange, seja de Exus, Pombagiras, Caboclos, Preto Velhos e assim vai. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas cada uma dessas entidades tem os seus espíritos trabalhadores, aqueles que estão sob a sua regência, aprendendo com eles. Então eles são uma espécie de seres aprisionados que trabalham para essas entidades. Dito isso, o período que precede um pouco o Carnaval até o fim da Quaresma é o período em que essas entidades libertam esses espíritos que estão aprisionados para que eles tenham um período de alforria, ou seja, para que eles tenham as suas férias, vamos dizer assim. Então eles saem para
como um saidão, sabe esse saidão da prisão, que sai um monte de gente nos feriados, no Natal e etc, e depois eles têm que voltar? É mais ou menos o mesmo princípio. Estou colocando isso só para vocês terem uma base de comparação, né? E esse período de libertação é quando ficam soltos por aí todos esses espíritos, que são os eguns, né, os escravos do mundo espiritual, os obsessores, rabos de encruza, tudo que está ali em todos esses níveis de obsessão, eles são libertados nesse período. E adivinha só do que esses seres se alimentam quando eles estão em sua plena liberdade para fazer aquilo que desejarem, que quiserem fazer. Eles se alimentam da energia, né, daquilo que eles eram dependentes antes de desencarnar. Ou seja, abuso de álcool, drogas, rompantes de raiva, ódio, né, alimentação desregrada, muito sexo desmedido, sexo desprotegido, né, todas essas energias são energias das quais eles vão se alimentar durante esse período. E justamente é nesse período em que mais acontecem esses tipos de deslizes por conta do início das festividades do Carnaval. Então, é nesse período que mais acontecem alguns acidentes, né? Acidentes de carro, mortes, brigas, desencarnes, desencarnes por excesso de álcool, por outras substâncias, né, entorpecentes, gravidez indesejada tem muito, contração de doenças venéreas, enfim, todo tipo de questões voltadas para essas questões mundanas, elas se libertam nesse período e elas continuam reverberando após o Carnaval até o fim da Quaresma, que é quando esses espíritos são recolhidos de volta para a sua função, né, vamos dizer assim, para o resto do próximo ano, né? E então esses espíritos obsessores, eles vão se alimentar dessas energias. Então eles vão, consequentemente, buscar pessoas que tenham como ponto fraco justamente essa abertura na sua blindagem, no seu bloqueio espiritual. E eles vão identificar aquela abertura e vão pressionar aquele ponto para que, se você tiver qualquer dificuldade de controle com relação à bebida, à raiva, a sexo desmedido, eles vão incentivar que você pratique cada vez mais, porque você praticando cada vez mais, eles consomem essa energia, sugando e vampirizando essa energia de você ao longo desse período do ano, né? E como fazer para se proteger em relação a essas investidas durante esse período, tanto do Carnaval quanto da Quaresma, né? Isso eu vou falar para vocês segundo a doutrina aqui desta casa, que é a nossa casa de Padilha, tá? Eu tenho uma vasta experiência antes de entrar na casa em fazer merda e ser demandado, e eu falo com propriedade de causa que tem duas coisas que funcionam muito bem neste período. A primeira coisa, né, a primeira forma de se proteger é indubitavelmente o recolhimento, tá? Então, assim, é não cometer exageros, não beber loucamente, não usar entorpecentes, não se aglomerar, principalmente, gente, aglomerações. Quando você olha para uma aglomeração e você vê ali, cara, 300, 500, 1000 pessoas, você multiplica isso por 10, por 20, para saber a quantidade de espíritos obsessores que estão ali se aproveitando daquela energia. Aí você imagina a multidão do campo astral que está ali sugando aquela energia das pessoas que estão ali aglomeradas e, consequentemente, de você também, né? Então tem que evitar esse tipo de coisa, tem que manter as suas firmezas de pé, ou seja, firmeza de Exu e Pombagira, Caboclo, Preto Velho, se você tiver também a firmeza deles, mantenha essas firmezas de pé, né? Faça os seus rituais, faça suas orações constantes, né? Redobre os cuidados nesse sentido, né? E é basicamente como fazer um enorme preceito
nessa época. Eu sei que é difícil, porque é uma época que todo mundo quer, cara, jogar tudo pro alto e sair para festejar e tudo mais, mas existem formas de fazer isso de uma maneira ordenada, sem grandes exageros. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Quem quer curtir a festa, que curta de maneira ordenada e não de maneira desregrada. A segunda forma de se proteger, que é uma das formas como a gente faz aqui também dentro da Casa de Padilha, que é orientado pela nossa mãe, Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que é usar o Contregum. Né? O Contregum, para quem não sabe, é aquele trançado de palha, tá? Que você usa em torno do seu pulso, ou do braço, ou do umbigo, muitas pessoas usam na canela, para se blindar de investidas espirituais, de qualquer espírito. Isso vai te ajudar não a afastar os espíritos, mas isso vai te ajudar a se proteger para que eles não incorporem em você em um momento de fragilidade. Porém, uma coisa eu preciso deixar muito clara para vocês aqui, que é o seguinte: Contregum, gente, não é o colar do líder do Big Brother. Tá? Não é porque você está usando, olha aqui, ó, eu estou usando o meu Contregum de Padilha agora, que ele é um Contregum de fitas vermelha, preta e dourada. Não é porque você está usando o Contregum que você está imediatamente imune a qualquer investida. Né? Os espíritos, eles vão conseguir se aproximar e eles vão conseguir te vampirizar e te obsediar, mesmo utilizando o Contregum, se você der abertura para isso. Então, assim, o Contregum, ele é uma proteção a mais para quem já está de olhos abertos, orando e vigiando, como dizia, né, Jesus Cristo: orai e vigiai. Orai e vigiai fique atento, mantenha a sua firmeza, sabe? Vigia o teu pensamento, vigia a sua forma de enxergar a vida, vigia as suas atitudes. Não fique vivendo de maneira desregrada. Então é isso. Usar Contregum ajuda, mas não é o colar do líder. Tá? Quem quiser aprender a fazer o Contregum, eu já ensinei aqui em outro vídeo, eu posso colocar para vocês, ou é só pedir aqui nos comentários que eu, se precisar, faça um vídeo novo mostrando especialmente isso, porque não é só fazer o Contregum, você precisa aprender a cruzar esse Contregum, consagrar esse Contregum para que ele seja realmente um amuleto de proteção que vai te blindar contra essas investidas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi sobre isso. Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe todos vocês.